Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, nessa casa, nesse lugar de luz, de paz, de amor, onde nós nos encontramos nesse momento. Muitas vezes, nós aqui estamos e nos perguntamos por que as pessoas não conseguem entender aquilo que você não entende. Mas não só aqui, não só na casa espírita, mas no nosso dia a dia. Por que as pessoas não entendem as coisas como você entende? Já pensou nisso? Como seria se as pessoas entendessem exatamente como você entende? Seria chato, né? Não teria muitas coisas para você falar, porque todo mundo te entenderia e a gente entenderia as outras pessoas também. Mas Deus, Ele nos fez para a perfeição relativa, porque perfeito só Deus. E nessa perfeição relativa, nós sabemos que um dia vamos compreender melhor. Porque muitas vezes nós aqui falamos do Cristo, e quantas pessoas que nós gostaríamos que estivesse do nosso lado, e que não estão, por um motivo ou por outro. Mas nós precisamos compreender que cada um tem o seu lugar, que eu não compreendo um monte de coisa que as outras pessoas compreendem. E tem muita gente que não compreende aquilo que eu compreendo da maneira com que eu compreendo. E aí, hoje nós abrimos na lição desse Evangelho e veio me falar de Jesus. E ela se chama Jesus Veio. No livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico, a lição é de Emmanuel. E quando ele vem e a gente começa a entender o que Jesus veio nos trazer, veio nos mostrar, a gente diz assim: Jesus, o mestre dos mestres, o Filho de Deus dileto, não foi compreendido. Não teve honras nem glórias. Teve a manjedoura e a cruz. Por que as pessoas têm que me entender do jeito que eu quero que elas me entendam? Eu aqui pensando, fiquei muito triste porque algumas pessoas que sempre foram assim, minhas amigas que estiveram aqui nessa casa, hoje não estão mais conosco. Porque não querem, porque não entendem. Não entendem que cada um de nós ainda está longe de ser santos. E aí me cai essa lição: Jesus veio. E Paulo escreve na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, o seguinte:
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras no serviço de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas na Terra. Olha eu aqui. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata dos espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podemos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus nesse particular representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente às meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. E às vezes a gente se queixa de que alguém não nos compreende, que nós estamos tão longe, tão longe, tão longe do Cristo, e que nós temos alguns amores, alguns afetos, e Cristo tem a humanidade toda e acolhe a todos. Do que nós reclamamos? Quando alguém que nós temos afeto não estabelece conosco a mesma afeição. É para a gente pensar. Nem Cristo agradou todo mundo. E nós queremos agradar a todos que estão à nossa volta, que são ínfimas as pessoas, ínfimas. Muitas vezes nós impomos a nossa vontade a pessoas que estão como
não subalterno, mas como estão à nossa volta e nós achamos que somos a última bolacha do pacote. Quem pode ser assim? Nós precisamos lembrar do Cristo todas as horas e saber que Ele nos permite o que nos é possível, o que nos é devido. E não adianta nós procurarmos aonde quer que formos. Nós vamos achar apenas o que nos é devido. Então, e Jesus veio, e nós ainda não o compreendemos. Que Ele possa estar sempre em nossos corações, mas que nós possamos entendê-lo da maneira como Ele é. Precisamos entender não só Jesus, mas todos aqueles que estão ao nosso redor, que têm o direito de ser como são, acreditar naquilo que acreditam, mesmo você sabendo que o que você acredita é o melhor. Todos nós temos um momento de florescermos, a hora que for devida. Nós ainda não florescemos de verdade, ainda somos planta tenra, precisando de cuidados de Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja e nos ilumine, que derrame sobre nós a sabedoria, para que nós possamos, todos os dias, lembrarmos que somos amparados por Ele, mas que nós precisamos dar a oportunidade de aprendermos com Ele. Que Ele esteja junto de nós